Eu até nem posso dizer que, Tati, mas o CESP, será que ele acha que poder vinculado é poder ou não é poder? Nem dá para dizer, porque se vocês pegarem o edital de técnico, não tá poder vinculado lá, e se vocês pegarem o edital de analista, tá o poder vinculado. Então, CESP considera meio que tudo, né? Então, olha só, a ideia de chamar de poder é meio contraditória, porque é um verdadeiro dever. O poder vinculado é só um dever, ele é só, o administrador simplesmente é um executor ali, ele não tem assim essa opção, será que eu faço assim, será que eu faço daquele jeito, será que aqui é melhor, será que é conveniente, oportuno, será que é adequado? Não, ele simplesmente vai lá e faz. O poder discricionário, no entanto, é aquele que vai conferir, então, essa maior liberdade para o administrador. Ou seja, em determinada situação, a lei autoriza, porque quem traz a discricionariedade é a lei, né? A lei é que vai dizer se aquilo é vinculado, é discricionário. A lei autoriza o quê? Que o administrador, ele olhe segundo os critérios de conveniência, oportunidade, o que é mais adequado, o que vai melhor atender ao interesse público, e aí ele vai poder agir mais para esse lado, mais para aquele, adotar essa conduta ou adotar aquela. Então a lei vai dizer, quer prorrogar o prazo do concurso público? Se tu achar interessante, prorroga, se não achar, não precisa prorrogar. Então a lei é que vai trazer isso. E aí, muito cuidado, porque a gente não pode confundir esses termos que eles podem perguntar para vocês. Eu não posso confundir discricionariedade, que é uma coisa que a lei pode, trazer, aí sim. Eu não posso confundir isso com arbitrariedade e nem com livre-arbítrio. Por quê, gente? Arbitrariedade no direito administrativo é sinônimo de ilegalidade. Eu não posso ser arbitrário no direito administrativo. Vamos pegar um exemplo de onde a lei ela dá uma margem de escolha aí para o administrador poder escolher o que ele acha mais adequado. Lembra da penalidade de suspensão para o servidor? Ela poderia ser de até... Pode falar. De até 90 dias. Isso aí. Então ela pode ser de até 90 dias. Olha o que a lei está dizendo. Você pode escolher 2 dias, 10, 30, 40, 90. Ou seja, a própria lei está te dando uma margem de liberdade para, no caso concreto, o administrador poder ver o que ele acha mais adequado, mais oportuno, mais conveniente, mais justo naquele caso concreto. Isso é discricionariedade, beleza? O que seria uma arbitrariedade? Ele aplicar 100 dias de suspensão. Aí é uma ilegalidade, já está fora da lei, aí ele está sendo arbitrário. Então, a arbitrariedade é ilegalidade, então não pode. Também, o direito administrativo, ele veda o que a gente chama de livre-arbítrio. Discricionariedade, que é essa margem de liberdade para o administrador ver o que ele acha melhor, não pode ser confundida com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Eu sou administrador, eu vou fazer o que me der na cabeça. Há 2 pessoas ali, o Charles e a Lu, os 2 praticaram a mesma conduta, os 2 com os mesmos antecedentes, os 2 causaram o mesmo dano, a conduta deles, tudo igual. Aí eu, como administrador, vou lá e digo assim, para o Charles 90 dias de suspensão, para a Lu 5. Vejam, eu não posso usar dessa margem de liberdade para eu fazer o que me vem na cabeça. Eu tenho que usar dessa margem de liberdade para ver o que é mais adequado, o que é mais oportuno, mais conveniente, o que é mais justo. Então é para isso. Então não é aquele livre-arbítrio assim de agora eu faço o que eu quiser. Não. O administrador, mesmo dentro da margem de liberdade que a lei deu, ele tem que agir de forma proporcional, razoável, adequada, justa. Ok, gente? Então, isso a respeito do poder aí discricionário. Vamos para o poder, então, regulamentar, ou também chamado de poder normativo. Arbitrariedade, que não pode. Arbitrariedade nem livre-arbítrio. Não posso confundir discricionariedade, que é uma coisa que a lei pode sim conferir, com arbitrariedade ou livre-arbítrio. Arbitrariedade sempre vai ser ilegal. Uma ilegalidade. E o livre-arbítrio, ele
digamos que ele não é uma coisa ilegal, mas não é uma coisa dentro dos princípios de proporcionalidade, de o que seja mais adequado, não está dentro do que é o interesse público, digamos assim, tá? Gente, poder regulamentar ou poder normativo, então é como eu disse, não é a administração pública que faz norma, que faz lei, que faz as regras, é o poder legislativo, mas a administração pública, ela tem esse poder de fazer aí alguma norma, alguma regra, algum decreto, algum regulamento? Tem também, nas hipóteses permitidas pela Constituição. Então, ó, é aquele poder conferido aos chefes do poder executivo. E aí, se a gente pegar no federal, o presidente da República, no estadual, o governador, no município, o prefeito, né? É conferido ao chefe do poder executivo para editar decretos e regulamentos com a finalidade de permitir a efetiva implementação da lei. São os chamados regulamentos executivos aqui, né? Que é o executivo que vai fazer, o chefe lá do poder executivo que vai fazer. Para fazer com que a lei, aquela feita de uma forma tão genérica, ela consiga ser implementada. Recém entrou no edital de vocês um decreto que regulamenta a lei do pregão, por exemplo. E aí o que a gente tem aí? A gente tem a lei feita pelo executivo, daí quando vem lá um decreto que detalha a lei, aquela previsão legal. Então, isso é poder regulamentar, poder normativo. Aí, gente, vejam o que eu disse para vocês. Enquanto as leis são criadas no âmbito do poder legislativo, a administração pública pode criar esses decretos e regulamento para implementação da lei, para complementá-las. Pode colocar isso no material de vocês, para complementá-las. Aos quais não podem contrariar, restringir, ampliar as disposições da lei. Então, ó, eu não posso ampliar dizendo que a licença para capacitação, por exemplo, agora a cada 5 anos vai ganhar 5 meses de licença para capacitação. Eu não posso ampliar isso que a lei disse. Eu posso o quê? Complementar, detalhar, trazer os detalhes para fazer com que ela seja... Mas eu não posso aqui, ó, contrariar a lei, dizer coisa ao contrário daquilo que a lei disse. Eu não posso restringir aquilo que a lei me trouxe. Então, assim, não, vai ser a lei diz que são 3 meses de licença capacitação e o decreto vai dizer, não, só dois. Não, ele não pode restringir. Também não pode ampliar, não pode dizer que são 4. Tá? Então, todas essas palavrinhas, ampliar, restringir, alterar, modificar, contrariar, nada pode. Eu só posso o quê? Implementar ou até o complementar no sentido não de alterar e sim apenas de detalhar. Esse termo então é permitido se vier uma questão para vocês, tá? Então, exemplo aqui que eu trouxe para vocês lá, ó, que eu fiquei falando do decreto, ó, é o 5707, esse que regulamenta aí a parte, né, da licença para capacitação. Onde nós temos essa previsão aqui de que a administração pública pode fazer aí esses decretos e regulamento. Olha o que diz a Constituição no artigo 84, gente. Compete privativamente ao presidente da República o quê? Fazer lei? Não. Compete a ele sancionar, promulgar e fazer publicar a lei. Ele faz isso, tá? Ele sanciona, promulga e faz publicar a lei. Mas quem fez a lei? O Legislativo. Bem como compete ao presidente da República o quê, gente? Expedir decretos e regulamentos para fiel execução dessa lei. Então, ó, é a Constituição que dá esse poder regulamentar normativo aqui para a administração pública. Tá, Tati, mas é só o presidente da República, e daí o governador, né, o prefeito, não podem? Sim, daí a gente tem o chamado princípio da simetria, né? Em decorrência desse princípio da simetria constitucional, então a Constituição diz que lá o presidente pode fazer isso, daí a gente subentende, né, pelo princípio da simetria, que então também no estado o chefe do poder executivo também vai poder fazer, lá no município o chefe do poder executivo também vai ter essa competência aqui. E nós temos também, gente, algumas entidades e autoridades que também podem fazer aí atos com caráter normativo, com caráter
caráter de norma, como por exemplo, o ministro de Estado também, tá? Pode editar atos com caráter normativo. Temos lá, ó, as agências reguladoras, ó, alguma entidade como agências reguladoras, a ANAC, a Anatel, que elas também fazem aí atos, né, com esse caráter mais normativo. E vejam, elas são administração pública, não, elas não são poder legislativo fazendo isso. Elas são administração pública, são as entidades da administração indireta, administração pública, tá? Então, esse o poder regulamentar ou poder normativo. Poder hierárquico, gente, então é aquele que eu falei para vocês lá, ó. A administração é organizada hierarquicamente. Aí nós vamos ter um órgão que manda no outro e nós vamos ter um agente público que manda no outro. Ai, Tati, manda, que coisa feia dizer manda, né? Sabe qual é o nome disso? É o dever de obediência. É bem assim, dever de obediência. Por causa do dever de obediência, é bem isso. Esse aqui tem que obedecer o que o chefe dele diz. Lembra lá no Estatuto do Servidor que tinha que o quê? Tem que cumprir as ordens do seu superior hierárquico. Sempre que não seja manifestamente ilegal. Olha aí, ó, olha aí a colega. Desde que não seja as manifestamente ilegais, né? Então, se meu superior hierárquico me manda me jogar pela janela, se ele me manda eu roubar um dinheiro de alguém, daí eu não faço. Mas se não, eu tenho que cumprir as ordens dos meus superiores hierárquicos. Então, ó, isso é por causa do princípio da hierarquia. Só que hierarquia, gente, é algo típico do poder executivo, é algo típico de administração pública. Então, vejam, ó. Onde eu tenho administração, atividade administrativa, eu tenho hierarquia. Nas demais esferas eu não tenho hierarquia. Então, olhem só. O poder executivo, ele é basicamente a administração pública. Então, ali é tudo hierarquia. Tudo um manda no outro, um órgão manda no outro, é tudo hierarquia. Lá dentro do judiciário, entre os membros do judiciário, os magistrados, tem hierarquia entre os magistrados, gente? Não. Ai, Tati, mas um é magistrado federal, o outro é estadual, outro... É o que muda para eles, é a matéria que eles vão decidir, mas um não manda no outro. Não tem hierarquia entre eles. Então, lá no poder judiciário, por exemplo, entre os seus membros não há hierarquia. Lá no poder legislativo não há uma hierarquia entre os deputados, por exemplo. Um não manda no outro. Então, entre os membros do poder legislativo não há uma hierarquia. Agora, lá dentro do legislativo que tem uma administraçãozinha, lá dentro do judiciário que também tem uma administraçãozinha, tem atividade administrativa lá dentro? Aí tem. E aí lá é hierarquizado? Aí lá sim, dentro da administraçãozinha, um manda no outro. Dentro onde tiver atividade administrativa, eu tenho hierarquia. Prof, caso decisão recursal, no caso de, vamos dizer, juiz federal passou para o TRF, não se considera hierarquia? Não, não é uma hierarquia, é na decisão recursal, por exemplo, não é uma hierarquia. Então, quando, por exemplo, se eu recorro, né, eu tenho lá um processo primeiro grau e eu recorro para o segundo grau, digamos assim, né, não é uma hierarquia, é mais a matéria que cada um vai decidir ali. Então, é mais o que o processo diz que cada um é que vai decidir, mas não é uma hierarquia. Não é que o desembargador do Tribunal de Justiça, ele manda no juiz, o juiz não é subordinado ao desembargador, senão o juiz teria que cumprir as ordens do desembargador e ele não precisa, eles têm a sua independência ali. Então, entre os membros ali, né, dos poderes, que fazem as atividades típicas de cada poder, aí não tem hierarquia, porque hierarquia é típica da organização administrativa. Então, onde eu tiver administração, tem hierarquia. Então, o poder executivo é quase tudo administração, então é tudo hierarquizado, tá? Aí, gente, no âmbito, então, do legislativo e do judiciário, onde tiver o desempenho de função administrativa, que é algo atípico, mas de forma atípica mesmo assim, tem uma administraçãozinha lá dentro, vai ter hierarquia. Agora, em relação àquelas funções típicas exercidas pelos membros desses dois poderes, como por exemplo a função típica de um juiz de julgar um processo, ali não tem hierarquia entre eles. Um não manda no outro, um não precisa obedecer o outro, digamos assim. Gente,
poder hierárquico, muito cuidado, porque ele tem essa relação lá com o poder disciplinar, que é aquele de apurar infração, de punir, que nós vamos ver na sequência. Mas a gente não pode confundir os dois, é o que mais tem sobre questão de poderes, é o que mais tem. É confundir vocês entre o poder disciplinar e o poder hierárquico. O poder hierárquico, apesar dele ter relação com o poder disciplinar, mas o hierárquico, gente, ele objetiva o quê? Ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades. Então eu, como superior hierárquico, eu chego ali no meu subordinado, olho o que ele está fazendo ali, e aí eu posso corrigir se ele estiver fazendo alguma coisa errado, eu posso controlar se ele já fez aquele ato, a administração mesmo chega lá, pode anular aquele ato, ou seja, poder hierárquico que diz respeito a isso, ordenar, coordenar, controlar a atividade. Vocês acham que lá no MP não vai ficar toda hora alguém controlando vocês, vendo se está fazendo certo, nananana? Isso aí é por quê? Porque tem alguém que manda em vocês, porque tem um superior hierárquico, então isso é poder hierárquico. É através do poder hierárquico, então, que a administração vai escalonar a função dos seus órgãos, qual órgão faz o quê, ela revê aí a atuação dos seus agentes, estabelece essa subordinação entre os seus servidores. Nas relações hierárquicas, há um vínculo de subordinação. Um agente é subordinado ao outro e um órgão é subordinado ao outro, então tudo tem a subordinação. Mas muito cuidado com algo que eu já chamei a atenção de vocês na aula passada. Agora mesmo eu estava ali fazendo uma aula de resolução de questões ao vivo ali com a Maria Tereza para o MPU, e eu trouxe uma questão tratando disso que caiu para o MPU e que sempre cai. E que, se eu não me engano, tem 2 questões dessas aí do MPU. Que é o quê? Administração indireta, entidades da administração indireta e administração direta que as criou. Lembra que aqui não há subordinação, não há hierarquia. A União foi lá e criou o INSS, lembra disso? Porque a aula inteira falando nessa aula passada, né? A União foi lá e criou o INSS. O INSS não é subordinado à União. Não há poder hierárquico do INSS com a União. Lembra da palavrinha-chave que existe? O que é? Vinculação. Lembra que essas entidades da administração indireta são filhos maior de idade? Filhos maior de idade ou filhos maiores de idade? Ai, meu Deus, né? Acho que é maior de idade, né? Então, são filhos de maior. De falar de maior, então. De maior não pode falar, tá, gente? Maior é feio. Vocês no Ministério Público ainda não dá. De maior é feio, tá? Não pode falar. É maior de idade, tá? Então, ó, nós temos lá a União, o INSS. INSS é um filho que já adquiriu a sua maioridade, então ele não é mais subordinado à administração direta. Mas o filho tem um vínculo ainda com o pai? Tem, né? Tem um vínculo, mas não tem subordinação, não tem hierarquia, não tem poder hierárquico, tá? Cuidem isso, gente, isso aqui cai em todas as partes, cai na parte de organização da administração, cai na parte de poder hierárquico, cai na parte de controle da administração, que é algo que nós vamos ver mais lá pro final das aulas, né? Então, em tudo pode cair essas perguntas aí para vocês a respeito disso. Gente, não podemos confundir esse poder hierárquico, pense na hierarquia, pensando numa piramidezinha. Não podemos confundir esse poder hierárquico com o poder disciplinar. O poder disciplinar, então, gente, é aquele exercido pela administração para apurar infrações e aplicar as respectivas penalidades. Isso para quem? Para os seus servidores ou quem estiver sujeito a essa disciplina administrativa. É para dentro da administração, para quem se sujeita a essa disciplina administrativa. Aí nós temos aqui, né, uma empresa privada aí contratada para prestar um serviço público. O exemplo que eu dei para vocês lá de um detento que está lá, né, naquela unidade prisional lá que tem que obedecer as regras aí administrativas. O aluno da escola pública que ele tem que exercer,
fazer, né, aquilo que dizem ali dentro da escola, né? Então, ó, esse é o poder disciplinar. Ele decorre, sim, daquele escalonamento hierárquico, né? Porque quem que vai me aplicar uma penalidade? Aquele que é superior, né? Então, claro que é por isso que nós temos. Ou seja, se o superior é dado o poder de fiscalizar os atos dos seus subordinados, por óbvio que se ele achar alguma irregularidade ali, ele também vai ter o poder de apurar essa irregularidade e de aplicar a penalidade, se for o caso de aplicar uma penalidade. Portanto, gente, ó, poder disciplinar afeta a estrutura interna da administração, para vocês não confundirem com o poder de polícia, que é para fora da administração. O Eli Lopes Meireles, ele conceitua o poder disciplinar, gente, dizendo assim: é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Alguém ousa fazer uma crítica ao conceito do Eli Lopes Meireles? Poder disciplinar é a faculdade de punir. É uma faculdade só, gente? Não é bem uma faculdade, né? É uma obrigação de punir, não é? Faculdade é tipo assim, se quiser pune, se não quiser não pune. Não, isso aí quem tem a faculdade de punir é meu chefe aqui da Casa Concurseiro. Agora, no poder público, o poder disciplinar, então, ele traz a necessidade, né, de ir lá e fazer a apuração e aplicar a penalidade. Tá, Tati, então o poder disciplinar é vinculado, tem que fazer, é obrigado a fazer. Eu não posso dizer que ele é puramente um poder vinculado, assim. Por quê? Em relação a apurar a infração e aplicar a devida penalidade, a autoridade tem que fazer, Agora, lembra que em relação ao quanto da pena tem ali uma margenzinha? Será que eu vou aplicar 10 dias de suspensão ou será que eu vou aplicar 90 dias de suspensão? Aí tem uma margem mais elástica, mais discricionária. Mas, em relação a apurar a infração e aplicar a penalidade, se tiver que penalizar, se for o caso, né, da pessoa ter cometido algo que realmente leva a tal penalidade, não é uma faculdade. O agente tem que fazer. Agora, em relação a qual a pena mais adequada, mais para cá, mais para lá, mais para 30, mais para 90, aí sim é que há uma margem discricionária aqui. Daquelas penalidades que nós vimos lá, até de demissão, tal coisa gera demissão. Mas tudo tem um meio termo lá. Mas dependendo se não foi lá tão prejudicial, se não foi intencional, se não foi isso, se os bons antecedentes, pode dar uma diminuída naquela penalidade ali, que é essa margem, então, que o administrador tem aqui em relação ao poder disciplinar, tá? Aqui eu trouxe para vocês, então, né, isso de que é um poder dever de agir, então, que tem até essa crítica ao próprio conceito do Eli Lopes, mas, sim, ele pode ser pedido em prova, né? Mas não é só uma faculdade, ele é esse poder dever de agir. Faculdade né? Isso sim, lá em relação à penalidade. Olha o que diz lá no nosso artigo 143 da Lei 8.112. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua imediata apuração. Então, aqui, eu que saí brigando com a Lu. Aí a autoridade aqui competente, ela fica sabendo disso, toma conhecimento disso. Ela vai ver se ela apura aquela minha falta, se ela me aplica, assim, não, ela é obrigada a fazer isso, tá, gente? Então, em relação a isso, há uma obrigação. É claro que agora, se a autoridade vai me aplicar uma pena mais para 10 dias, mais para 90, aí sim é que tem uma certa margem discricionária aí dela, tá? Não confundir aqui o poder disciplinar da administração, né, com aquele poder punitivo do Estado, que é a repressão lá de crimes tipificados em lei. Então, como eu falei para vocês, quando um detento ele vai para a prisão, isso não é poder disciplinar da administração, tá? Aquilo ali é o quê? O poder punitivo lá do Estado que resolveu punir essa pessoa e colocar lá na prisão. Agora, lá dentro da prisão, esse detento, então, está sujeito à disciplina aqui
do poder disciplinar, a disciplina administrativa, tá? Aí, gente, vamos então para o poder de polícia. O poder de polícia, então, que a gente não pode confundi-lo com esse poder disciplinar e nem confundir o disciplinar lá com o hierárquico. O poder de polícia, olha que curioso, ele está conceituado no Código Tributário Nacional. Viram? Vocês quiseram vir para cá, não quiseram ir para a aula da Receita porque não queriam ver tributário, né? Tem tributário na nossa aula, ó. O Código Tributário Nacional, ele diz que poder de polícia, tá? É o quê? A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade dos particulares, ele regula aí a prática de algum ato, a abstenção de algum fato, em razão de interesse público. Interesse público que vai dizer respeito aqui, ó, à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas aqui pendente de concessão, autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ou seja, é a administração exercendo o seu poder de polícia, seja regulando, seja até fazendo uma norma a respeito daquilo ali, um ato ali de caráter normativo, limitando, ou seja, indo lá e atuando mesmo, chegar e multar. É a administração, então, atuando de forma a limitar as nossas liberdades, o que a gente acha que tem direito, em prol de um bem-estar social, em prol de um interesse de todos, de um interesse público. Então é por isso que a gente fica dizendo, por que a administração não vem fiscalizar aquele negócio ali, né? De um bar que está todo irregular lá, rato e barata subindo pelas paredes, comida estragada. Gente, por que a administração não vem fiscalizar? Cadê os órgãos de fiscalização? O que é isso? É poder de polícia da administração. É a administração indo lá e colocando ali aqueles limites. Ela chega, ela manda interditar, manda fechar, multa, apreende mercadorias, inutiliza mercadorias, né? É a administração pública indo lá, onde eu construí mais pavimento do que deveria, e ela chega lá e diz, tu não pode. Tá? Esse pavimento aí não pode, vai ter que demolir esse pavimento. E olha só o poder de polícia, que depois nós vamos ver aí os atributos do poder de polícia. Se eu não demolir o pavimento, sabe o que a administração faz? Vem e derruba. Com mandado judicial, né, Tati? Não precisa. Ela mesma pode fazer isso. Olha ali quando meu carro está estacionado mal ali em cima da calçada, não sei o quê. Ele chega e me multa. E se ele achar que o meu carro está atrapalhando, ele não precisa de um mandado judicial, ele vai lá, pega, chama um guincho e leva embora o meu carro. Ele mesmo executa isso, tá? Então isso tudo é poder de polícia da administração. Quando eu tenho um terreno, no meio da cidade, assim, eu tenho um terreno, vai construir, tá? Não vou deixar aquele terreno, eu tenho tantos, minha família, né, rica, né, tem aquele monte de terreno. Só que daí eu não limpo o terreno, tá lá criando cobra, barata, rato no meio da cidade lá e tal. E aí a administração certamente vai ter normas, regras ali no sentido que eu tenho que manter limpo aquele meu terreno. E aí a administração vai lá fiscalizar, ver se eu fiz isso. É a administração fazendo aí o seu poder de polícia. Comprei um sítio, o sítio é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Inclusive eu vou desmatar essa parte aqui, tem uma mata aqui, eu vou cortar essas árvores todas aqui, eu quero fazer uma piscina, tá? Aí pode ter norma ali naquela localidade dizendo que eu não posso cortar aquelas árvores. Aí vem a administração exercer esse poder de polícia, fiscalizar, ver se eu cortei. Aqui no meio da cidade, aqui, posso cortar uma árvore que tem ali na minha calçada, por exemplo? Não posso? Ah, mas aí tá dentro do meu pátio aqui. Uma árvore gigante, posso cortar? Não posso, né? E se eu cortar? Aí vai vir poder de polícia lá. Então, poder de polícia é isso, gente. É a administração atuando em todas essas esferas. Lá no direito do consumidor, mas estão lesando lá o consumidor.
Aí vão lá os órgãos competentes, um vai lá fiscaliza, vê se é, outro vai lá, aplica uma multa, faz um termo, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta. Então tudo isso vai ser sim poder de polícia, administração, então limitando os direitos, as liberdades particulares em prol do todo. Então, poder de polícia é a atividade do Estado, então, que limita os direitos individuais. Esse conceitinho, CESP adora cobrar. Limita os direitos individuais em benefício do interesse público. Ou seja, é um mecanismo de frenagem de que dispõe a administração para conter os abusos, né? Se não tem ninguém fiscalizando, todo mundo estaciona em cima da calçada. Se não tem alguém dizendo que não tem fiscalizando, dizendo que não pode construir mais que um pavimento, todo mundo constrói um prédio de 10 andares no seu terreno na beira da praia, né? Se não tiver esse poder de polícia, as pessoas acabam abusando das suas liberdades, abusando dos seus direitos, então o poder de polícia, ele atua nisso. Gente, não podemos aqui confundir o quê? A chamada polícia administrativa, que é a administração pública mesmo, então, atuando lá e exercendo esse poder de polícia, com a nossa polícia judiciária. Então vejam, o poder de polícia do Estado como um todo, ele pode ocorrer em duas áreas. Ele pode ocorrer na área administrativa e na área judiciária. Esse poder de polícia feito na área administrativa é o quê? São os órgãos administrativos atuando ali sobre as atividades dos particulares. Quando vai, por exemplo, lá que tem a SMIC, né? É Secretaria de não sei o quê, é a que cuida se no barzinho não está colocando... Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. É a que cuida se os barzinhos não estão colocando as cadeiras e as mesas tudo no meio da rua, atrapalhando a passagem das pessoas, por exemplo. Então, a gente vai lá e olha, é o quê? É a administração pública do município fazendo o quê? Exercendo o seu poder de polícia administrativa. Aí ele vai lá e atua sobre as atividades, ele vai lá ver se a atividade que aquela pessoa está fazendo, aquilo ali está irregular, e aí ele vai lá e faz isso. Nós não podemos, por exemplo, confundir com a polícia judiciária, que é aquela executada pelos órgãos de segurança. Então aqui nós temos lá a polícia indo lá e prendendo as pessoas, né? Então essa polícia judiciária, essa é aquela que atua sobre o indivíduo que poderia cometer algum ilícito penal. Então aqui nós temos o exemplo, a Polícia Civil do Estado, né? A Polícia Federal. Então aqui nós temos o quê? A polícia que atua até na área judiciária. Olhem só. A polícia administrativa, vocês concordam que a atividade dela é mais na esfera preventiva? Enquanto a polícia judiciária é uma atuação mais repressiva. Não significa que polícia judiciária não faça atuação de prevenção, não significa que a polícia administrativa até não faça uma atividade, né, mais bruta ali. Agora, em regra, a polícia administrativa mais tenta prevenir, vai lá e fecha o estabelecimento que está vendendo comida estragada para evitar que aquilo cause uma intoxicação para a coletividade, vai lá e multa o barzinho que está com as mesas tudo na rua para prevenir que as pessoas que estejam transitando ali, elas não consigam passar direito, né? Vai lá e me multa quando eu estou andando e falando no celular para prevenir que aquilo possa causar um acidente depois. Então, a polícia administrativa, ela atua mais na área de prevenção, enquanto a polícia judiciária atua mais na repressiva mesmo, né? Mais indo lá, vai, prende, investiga e tudo mais, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha na competência para exercer o poder de polícia. Aí a gente fica, Tati, quem tem competência para ir lá e olhar o barzinho se não tá com as cadeiras tudo no meio da rua? Será que é a SMIC? Será que é a Secretaria do município? Será que não é o Estado? Será que não é o federal que tem competência para ir lá? A gente fica pensando, né? Quem tem competência para exercer o poder de polícia? Aí vejam, a regrinha é que a competência para exercer o poder de polícia é a mesma competência para quem tem a regulação da matéria. Ou seja, aquele que é o competente para regular a matéria vai ser o competente para fiscalizar, para exercer o poder de polícia, para ver se aquilo ali está tudo certinho. Então, o critério de determinação da competência para o exercício do poder de polícia é o que diz respeito ao poder de regular a matéria, o qual, por sua vez, aí tem a ver com o princípio da predominância do interesse mesmo ali de cada localidade. Então, o Eli Lopes diz assim,
aqueles assuntos de interesse nacional ficam sujeitas tanto à regulamentação quanto ao policiamento da União. Aquelas matérias de interesse regional, elas sujeitam-se às normas estaduais e quem vai exercer o poder de polícia, então, é o Estado, a polícia, né, administrativa estadual. Os assuntos de interesse local, gente, eles subordinam-se aos regulamentos edilícios. O que é edilício, Tati? Não vou falar essa palavra assim, essa hora da noite, perto da janta, né? O que é edilício? De construção, de edificar, né? Aqueles regulamentos que regulam isso na cidade. Os regulamentos edilícios e é o policiamento administrativo, então, do município. Vamos pegar exemplo, vocês não precisam saber isso aqui, ó. É só para vocês conseguirem pegar o exemplo. Gente, quem tem competência para regular o mercado de títulos e valores imobiliários? Quem tem competência para regular isso é a União. Então, quem vai fiscalizar, ver se tá tudo ok? Quem vai exercer o poder de polícia em relação a essa atividade é a União. Quem tem competência para editar normas relativas à prevenção de incêndio? Quem faz isso é o Estado, a esfera estadual. Então, quem é que tem competência para ir lá e fiscalizar, ver se o estabelecimento está com as portas, as saídas de emergência, ver se os extintores são todos ok, ver se dá um alvará ou não dá um alvará? Quem faz isso? É a esfera estadual, então, que é quem tem competência para regular aquela matéria. Quem tem competência para regular o controle do uso do solo urbano? Quem faz isso é o município. O município que tem competência para isso.